Esse aqui é o melhor alfajor que eu já comi em toda a minha vida. O doce de leite desse aqui é muito bom. Acho que eu nunca comi um doce de leite tão gostoso. E é muito, muito recheado. Chega, é pesadinho, sabe? Se você encontrar isso aqui, compra. Tem do chocolate branco, que é igual esse daqui, e do preto. Sério, é uma delícia. Hello, amigas. Gente, tô vindo aqui com essa cara lavada. O cabelo tá meio seco, meio molhado, mas tá desse jeito por aqui. Porque é férias, né? Então, se vocês escutarem crianças no fundo, é as crianças do condomínio. Se bem que já tá à noite também. Mas é férias e hoje foi dia de organizar a casa. E aí à tarde é só lavar o cabelo. E a vida da mãe, né? Com crianças de férias é isso, da dona de casa. E, falando da parte leitora, eu tô lendo esse livro aqui que é Quando Menos Se Espera. É o primeiro livro que eu leio dessa autora. Se passa em Nova York, mas é bem naquela vibezinha mesmo de Nova York, né? Daqueles apartamentos, da casinha deles lá. E assim, aqui nós vamos conhecer a Eve, né? A Eve, ela tá grávida, já desde o primeiro momento ali, já mostra, né, que ela tá descobrindo a gravidez dela. E ela engravidou de um barman, ela foi beber aí num bar e aí acabou ficando com o barman e ela engravidou dele. E aqui nós temos os personagens que mais aparecem, é a Eve, a Willa, que é a melhor amiga dela desde sempre, e o irmão da Willa, que inclusive é esse que tá aqui na capa. Ele se mostra muito presente na vida da Eve nesse momento de, né, que ela está grávida, porque assim, gente, é vizinho arrastando trem em cima, vocês me perdoem pelo áudio também que não tá dos melhores, mas enfim, tinha muita coisa que eu tinha que conversar com vocês, muita coisa mesmo. Eu vou atualizar meu caderno de leitura aqui com vocês. Não sei se eu vou atualizar com vocês, mas vou atualizar ele aqui agora. Já comprei o meu caderno de 2026 de leitura e ainda sobrou esse tanto aqui de página. E aí, eu fiquei até com dó. Eu até pensei em fazer meu caderno de leitura de 2026 nesse daqui de 2025. Só que eu não quero, eu quero um diferente. Mas mesmo assim, eu vou aproveitar, obviamente, as folhas que ficaram é, aqui, né? Vou fazer mais anotações, ou seja, eu vou pegar mais folhas aqui. E o que sobrar, eu vou anotando coisas mesmo sobre livros, né? Não tem problema. Vou anotando aqui algumas anotações, informações importantes. E só não. E eu vou guardar, obviamente, né? Vai ficar aqui
comigo. E quando chegar no caderno de 2026, eu vou mostrar pra vocês. É bem nessa pegada aqui também, esse caderno pequenininho sem pauta. Quando eu for decorar e tudo, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Também vai ter umas mudanças no caderno de 2026. Vou mostrar pra vocês quando chegar aqui na minha casa e tudo. E as leituras, né? Enfim, que eu tava falando, que eu nem lembro mais. Converso mais como da cobra, gente, que eu tava falando. Mas enfim, recapitulando aqui sobre o livro, né? A Willa, que é a melhor amiga dela, também está tentando ser mamãe. E aí, do nada, ela que tá ali há muito tempo tentando ser mãe, de repente a Eve aparece grávida. Que não eram os planos da Eve, nem um pouco. Então ela não consegue receber bem essa notícia. E eu tô um pouco incomodada com isso, porque assim, é algo muito complexo. Porque a Eve, ela tá num momento muito delicado da vida dela, que ela tá sendo mãe, uma mãe solo. O pai da criança, ok, aceitou a situação, mas ele tem uma namorada. Só que quando eles estavam juntos, quando eles ficaram, ele não tava namorando, ele tinha terminado com a menina e agora ele voltou. Então ele tá muito confuso porque ele não quer, tipo, ele não rejeitou a criança no momento, mas obviamente não queria isso pra vida dele, né, nesse momento, ainda mais com a mulher que não é a mulher que tá com ele. Então a Eve tá passando tudo isso sozinha. Ela recebendo a notícia que vai estar grávida, a vida dela inteira vai mudar, ela vai ter uma criança, é, tem questões de finanças, apartamento, futuro, ela vai ser responsável por outro ser, então assim, tem muita coisa acontecendo e ela não tem família. Ela tem só irmãos, homens, que são muito mais velhos que ela, porque os pais dela tiveram ela já com a idade muito avançada, foi uma gravidez que também não foi planejada, a gravidez dela. E eles já morreram. Então ela só tem os irmãos dela, que são muito mais velhos que ela. E ela tem a Willa, e a Willa não tá recebendo essa notícia muito bem. Ela foi muito. Sabe, ela acabou fazendo a situação ser sobre ela do que sobre a Eve naquele momento. E ela tá muito esquisita com a Eve. Então a única pessoa que tá sendo mais o porto seguro dela é o irmão da Willa, que é esse daqui, que eu não sei pronunciar o nome dele ainda, por isso que eu não tô falando. E aí, ele é um fofo com ela, sabe? Ele tem toda uma preocupação com ela. Tem o cuidado de perguntar se ela tá bem, de levar um lanchinho pra ela, de ver mesmo se a criança tá bem, sabe? Então, assim, tá muito bonitinho. E ela começou a ter um olhar diferente pra ele. Só que ela não sabe se é porque ela está sentindo isso mesmo ou se é sintomas da gravidez. Porque quando a gente tá grávida, né, a gente fica com sentimentos ali à flor da pele. E ele também dá pra ver que ele tá meio assim, meio mexido com ela, né? E é isso, gente. Então tem o pai da criança, tem que tá meio assim, meio pra lá, meio pra cá, não sabe, né? Tá meio confuso, meio estranho. Aí tem a Willa, que é a melhor amiga dela, mas ela tá tentando engravidar, então ela, por mais que ela tá tentando se esforçar pra ser uma boa amiga, mas dá pra ver que ela tá muito frustrada, ficou até um pouco com raiva ali. E temos esse irmão dessa amiga dela que tá sendo um fofo com ela. E temos a própria Eve, que eu fico com, sabe, ontem eu tava até pensando, assim, cara, eu quero conversar sobre isso no vlog de leitura. Mas eu não sei se eu vou conversar com isso agora, porque senão vai ficar muito tempo eu falando aqui, vocês vendo a minha cara feia. Eu tô toda bagunçada, falando. Eu acho que eu vou comentar isso em outro momento mais pra frente, depois que eu mostrar outras coisas. E é isso. Aqui são os livros que eu já li até o momento. E esse daqui é o que eu tô lendo. Eu errei, coloquei o nome da editora aqui. E esse daqui é o próximo que eu vou ler ainda. Enfim, não tá das melhores, né? Mas ainda falta a capa de todos que eu tenho que imprimir. Eu ainda não fiz a capa de dezembro, porque eu não imprimi. Essa daqui é pra fazer a estética dos livros que eu mais gostei. Que eu também não terminei. Enfim, tá essa baguncinha aqui que eu preciso organizar. Mas pelo menos eu fiz as anotações que eu precisava fazer. E aqui, mais pra frente, eu vou colocar os melhores do ano. Enfim, vou dar uma organizada aqui. E quando eu fazer a capinha de tudo, organizar tudo, eu venho mostrar pra vocês. Hello, amigas! Gente, vim aqui falar sobre a leitura que eu estava fazendo, né? Porque, na real, eu já terminei, quando menos se espera. Eu queria vir ter comentado mais com vocês durante a leitura. Porém, foi um livro, assim, tão devorável, tão gostoso de ler. Eu não vou nem dizer pra vocês que foi um livro, assim, devorável na questão de ler rápido, sabe? Porque eu demorei bastante pra terminar esse livro. Mas foi porque eu comecei a ler um pouquinho, aí eu, às vezes, deixava um dia ou outro sem ler, por, enfim, fazer outras obrigações do dia a dia mesmo. E aí, no meio também dessa leitura, eu acabei lendo outros contos de Natal, né? Porque eu queria ler coisas, né, na vibe de Natal. E eu li uns 4 contos ou 5 contos, inclusive estou lendo um neste momento.
É, eu acho que eu não vou trazer esses livros pra vocês de Natal agora, mas eu posso fazer um videozinho rapidinho, indicando pra vocês no Shorts, ou no TikTok, no Instagram, enfim. Mas, né, vamos lá para o que interessa. Por mais que eu demorei um pouco pra terminar esse livro, essa leitura, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, porque quando eu não estava lendo esse livro, eu estava pensando no livro. Quando eu tomava banho, quando eu estava lavando a louça, quando eu estava fazendo outra coisa, eu estava pensando na vida dela. E assim, gente, foi um livro muito bom de ler mesmo. Quando eu comecei a ler, eu tinha expectativa que eu iria gostar, mas aí quando eu comecei a ler, no iniciozinho eu pensei, será que eu vou gostar dessa leitura mesmo? Mas acabou que nem precisou passar muito tempo da leitura. Eu me apaixonei pelos personagens, eu me apaixonei pela história. Como eu falei pra vocês aqui, nós vamos conhecer a Eve. Ela tá gravidinha, foi uma gravidez inesperada. E aí, gente, eu vi assim, porque ela era muito sozinha, os pais dela tiveram ela muito, muito velhos. Então ela só tinha a melhor amiga dela, que é a Willa, mas a Willa queria ser mãe também. E a Eve acabou engravidando mais cedo. E a gente, no final do livro, nem consegue ter um momento delas juntas ali com da Willa vendo o bebê. Meio que ela se afastou, sabe? Isso me incomodou, porque eu via a melhor amiga dela muito egoísta nesse momento. Só que, por um outro lado, também, gente, eu sei que quem quer muito ser mãe, isso machuca, né? Tipo, pô, ela nem quer ter um filho, ela não é casada, não era parte dos planos dela, eu tô aqui há mais de um ano tentando, e ela nem tentou, e ela tá grávida, e eu não. Só que ao mesmo tempo que a gente entende a dor, quando você ama muito uma pessoa, por mais que isso machuca você, você tá ali pra aquela pessoa, você tenta se alegrar por aquela pessoa. E a Willa, eu vi ela assim muito distante, e a única pessoa que a Abby tinha nesse momento era ela, né? Que era pra ela ter essa pessoa. Mas aí temos o irmão da Willa, que ele sempre foi apaixonado pela Eve. Dá pra ver mesmo, sabe? O jeitinho dele tratando ela. E aí tem o pai do bebê, que também tá nessa história. Mas aí depois a gente vê os três. Nossa, minha unha tá horrorosa. A gente vê os três com tanto amor mesmo para essa criança, juntos ali por esse propósito. E, é tudo muito bonitinho, você passa em Nova York, é um dos pontos que eu amo, assim, também, pela vibe do livro. Eve também descobrindo esse momento dela como mãe, olhando por outra perspectiva a vida dela. Ela estava ali acostumada sempre, né, a pensar nela mesma, né? Quando a gente não tem filho, a gente só pensa na gente mesmo, nos objetivos, o que a gente quer comprar, o que a gente vai gastar, pra onde a gente vai. E ela se vê ali com o nenenzinho e ela se vê, tipo, a princípio assustada, mas gosta de assumir essa responsabilidade. E depois a gente vê ela se apaixonando pela ideia de ter aquela criança, de cuidar daquela criança, de amar aquele serzinho, e é muito bonitinho tudo isso. Então foi uma história assim que ficou com 5 estrelas e coração de favorito. Eu super indico. Também vai passar um pouco ali no Natal, também vai ter, eu nem sabia disso, não li por conta, né, da temática de Natal, mas uma das partes do livro, a Eve vai visitar os irmãos dela. Gente, vocês desculpem pelo barulho, porque tem barulho de carro lá embaixo. Me perdoem se tiver no vídeo. Mas enfim, a Eve, ela vai ter um jantar ali, né? Um almoço com a família dela de Natal, então também tem um pouco do Natal. E é isso, gente. Essa foi a minha leitura. Eu li alguns outros livros também que eu amei. Inclusive os de Natal, que eu gostei muito, assim. Foram 2 que eu gostei muito. Eu vou deixar aqui de indicação pra vocês. Eu vou colocar a capinha dele aqui. Eu não me lembro agora exatamente o nome dele, mas vai estar aqui a capinha. E agora vai ser entre 2 vizinhos. Temos a mocinha do livro, que ela sempre que entra no elevador tem esse outro morador lá, né, que é um morador muito bonito e tudo. E os dois meio que trocam umas farpinhas, ela meio que quer ignorar ele meio que ignora ela também, mas dá pra ver que os dois tá muito afim um do outro. E aí parece que rolou algo entre eles, algum tempo atrás, e ela ficou meio ressentida, e ele também ficou meio ressentido do que rolou entre eles, que a princípio a gente não entende o que foi. E aí ela tá se organizando para o Natal, né? Ela tem a tradição de passar o Natal com a família dela. E quando ela desce com os presentes, bem na véspera de Natal, e com a comida, ela esquece um presente. Então ela volta de novo para buscar. E quando ela tá voltando, ele está subindo também pro andar dele, com uma pizza, porque ele vai comemorar o Natal sozinho, vai passar na casa dele sozinho. Só que o elevador fica. Acaba a energia e eles vão ficar presos. Então eles vão passar a véspera de Natal juntos. E a gente vai entender o que se passou por eles no passado, vai entender a química deles, vai ter ali uma pegaçãozinha no elevador.
É muito bom. Então, assim, amei muito a ambientação também do livro, que foi super legal. E é um conto rapidinho, tá disponível aqui no Unlimited. Eu também li, da Ali Hazelwood, um conto que se chama Uma Noite de Inverno com Você. É muito bom também. Aqui nós temos um casal, um casal, na verdade. Eles se conhecem desde que eles eram crianças, né? Desde a infância deles. Ela é melhor amiga da irmã mais velha dele. Mais velha aqui. E ele sempre foi apaixonite por ela, então a gente vai ver ele um relacionamento um pouco dramático, porque ela tem objetivos e via ele de outra forma, porque ele sempre foi mais novo que ela, né, a personagem do livro, mas ele sempre vai afim dela porque ela era a amiga mais velha da irmã dele, sempre estava lá, e enfim. E tem umas reviravoltas no livro, e eles vão ficar presos também na véspera de Natal na casa dos pais dele, porque os pais eles estão viajando junto com a melhor amiga dela, né? E ela vai até a casa deles para buscar um item pro pai dela fazer a ceia de Natal. E aí, quando chega lá, ele está lá, tá passando o feriado lá, né? Porque hoje em dia ele já é um homem crescido, um homem muito importante, riquíssimo e gato. E aí ela vai ficar presa porque vai cair uma nevasca e eles vão passar a noite lá. E também tem algo que rolou entre eles no passado, há uns 4 meses atrás, mais ou menos. E antes um pouquinho também, a gente vai entender toda essa história e é muito bom. A gente fica apaixonado nesses homens que a Ali escreve. É incrível. E também eu li 15 de dezembro, da Lynn Painter. Temos o conto desses 3 casais sobre ali na época do Natal. E no final de todos eles se encontram. E pra quem não sabe, o Charlie, ele é primo do Wes. Então, assim, é muito bom, bem gostosinho também. Eu amei. E teve vários outros que eu li, gente. Vários contos que eu li, mas eu não vou ficar incumpridando aqui. Mas tá aí mais indicações pra vocês lerem que tem na vibe do Natal. Gente, agora eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Que quem ama maquiagem vai achar uma gracinha isso daqui, que é meu presente de Natal. Esse final do ano eu não comprei nenhum livro. Comprei maquiagens, não renovei as minhas maquiagens e eu precisava fazer isso, eu tinha um tempinho. E aí, agora no final do ano, sempre a Sephora traz uns kitzinhos de Natal de maquiagens. E aí, eu escolhi esse aqui de Natal, né? Eu pedi para o meu esposo. E olha que gracinha. Aqui tem tipo um baúzinho. Aí quando você faz assim, ó, aí aparece o nome da marca. Ai, gente, é muito fofinho, muito bonitinho mesmo, ó. E aí ele tem esse formatinho aqui de videogame. A gente consegue ver, né? A setinha e tal, muito bonitinho. E aí aqui dentro, pra quem gosta de maquiagem, com certeza já viu isso daqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Aí, gente, aqui dentro vem 3 itens. Vem esse gelzinho de sobrancelha da Benefit. Ele não é aquele gelzinho que deixa cor. Ele é só o gelzinho mesmo que fixa bem, né, a sobrancelha. E ele é no tamanho mini, mas assim, vem muito produto. Daí o outro item que vem é uma máscara de cílios. Essa daqui é tamanho full size, bem grandona. E assim, gente, ela deixa os cílios muito bonito. Pra quem gosta dela de máscaras mais fininhas assim, ó, de pincéis mais fininhos na realidade, vai amar. E ele deixa um volume muito bonito. Então veio essa. E esse daqui, que na verdade eu comprei esse kitzinho mais por conta deste produtinho. Porque eu já ia comprar ele de qualquer jeito, eu ia comprar ele na versão maior. Só que quando eu vi que tinha um kitzinho que vem esse aqui, era quase o preço dele maior, aí eu comprei esse aqui. Só que ele é mini. Porém, dizem que esse aqui dura muito tempo. E aí eu comprei ele, que é o Hula, né? Que é a cor original mesmo. Ele vem bastante produtinho, é muito bonitinho. Esse aqui já é a nova embalagem dele, né? E esse foi o meu presentinho de Natal. Ah, e vem dentro, gente, né, da caixinha, esse papelzinho aqui, ó, que é a coisa mais fofinha. Eu sou assim, eu gosto das coisinhas, os detalhes me ganham, sabe? E, ó, não preciso nem falar, né? Como os produtos são maravilhosos. Inclusive, esse aqui é o melhor contorno que eu já usei na minha vida, porque ele esfuma
muito bem. A cor dele é muito maravilhosa, sabe? Ele se funde ali com a sua pele e é muito fácil esfumar. Aquele negócio tem que ficar 70 horas esfumando pra ver se fica bom. Não, ele é muito simples de espalhar, muito fácil de espalhar. E eu simplesmente amei. E aí, gente, o vídeo de hoje foi esse. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Não foi um vlog, assim, bem completo, que eu mostro as minhas reações, as minhas opiniões ali do livro. Mas é porque realmente eu fui só lendo e a correria do dia a dia. Não dava pra sempre pegar ali a câmera pra poder falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vlog do ano. Não vai sair mais nenhum vlog aqui no canal este ano, né? Vai sair mais um vídeo, mas é sobre as minhas melhores leituras de 2025. Então, até o ano que vem, em questões de vlog de leitura, porque a gente tem mais um videozinho pra gente poder se ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.